Oi, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live da série Por Dentro dos Resultados, uma série do Infomoney em que a gente convida executivos de importantes companhias da Bolsa Brasileira para que eles possam falar sobre balanços e sobre perspectivas. Nessa temporada, a gente está falando do quarto trimestre de 2020, do acumulado do ano passado. Esse é o último dia dessa nova temporada do Por Dentro dos Resultados. E vocês já estão acostumados, desde lá do dia 1º de março, desde a primeira live dessa nova temporada, que eu falo que 2020 foi um ano atípico, né? A gente teve os efeitos da pandemia de coronavírus sobre os balanços de todas as empresas e a pandemia afetou aí os setores de formas diferentes. Bom, essa é a 42ª live dessa temporada, a penúltima, e quem vai conversar comigo é o Gustavo Teodósio, o CFO da M. Dias Branco, e o Fábio Cefali, que é o diretor de Relações com Investidores da companhia. Gustavo, Fábio, obrigado mais uma vez por vocês aceitarem o convite e por estarem aqui para falar um pouco sobre o balanço da companhia em 2020. Obrigado, Figo, um prazer, conte sempre com a gente. Obrigado, o prazer é nosso. Boa, antes de eu passar a palavra para que eles possam fazer um resumão aí, né, uma introdução de como é que foi o ano passado para a M. Dias Branco, quero passar 2 recados para vocês. O primeiro é que, como eu falei, a gente ainda vai ter mais uma live nessa nova temporada do PDR, vai ser mais tarde, às 5 da tarde, da Anima Educação. Então, para quem não quiser perder, por favor, se inscreva aqui no canal do Infomoney no YouTube e ao lado do botãozinho para se inscrever aqui abaixo do player do vídeo, tem um sininho. Se vocês querem ser notificados sobre as próximas lives do Infomoney, não se esqueçam de clicar ali. E para mandar perguntas, para que eu possa repassar para os executivos na sequência da apresentação deles, por favor, façam isso através do link do Slido, que está aqui na descrição do vídeo e também no chat. Lá vocês podem mandar perguntas de forma anônima ou não, e também podem votar em perguntas que já foram feitas, assim eu consigo saber quais são os temas que vocês mais querem aí que eu repasse para os executivos. Bom, recado dado, por favor, Gustavo, Fábio, fiquem à vontade para fazer a introdução de vocês. Obrigado, Figo. Eu vou passar pela apresentação e aí na sequência a gente entra nas perguntas, tá? Vocês estão vendo o slide? Estamos sim, está na tela, tudo certo. Bom, combinado, vamos lá então. Então, 2020, a M. Dias atingiu uma receita líquida de 7,3 bilhões de reais, 18% de crescimento versus 2019. No ano de pandemia, com todas as adversidades, o nosso lucro líquido cresceu 37%. Então, foi um ano muito difícil, como você colocou, Figo, um ano atípico, mas a nossa receita cresceu quase 19% e o lucro líquido cresceu 37%. Vou passar aqui por alguns destaques e, na sequência, alguns detalhes que são importantes, tanto para explicar o curto prazo, mas também para dar a perspectiva correta sobre o longo prazo e os fundamentos da empresa, né? Então, aqui só para destacar, aqui ao lado, as nossas 19 marcas, né? Marcas muito conhecidas como Piraquê, Isabela, Adria, aqui em São Paulo, principalmente com massas, Vitarella, a marca Fortaleza, são todas as marcas da M. Dias Branco que estão disponíveis em todas as regiões do Brasil. Bom, voltando aqui para os resultados, os nossos volumes cresceram 12% no ano, houve uma retração no quarto trimestre de 16%, tenho certeza que a gente vai tocar nesse assunto nas perguntas. Ganhamos participação de mercado em biscoitos, em massas, em farinha de trigo, ou seja, a participação de mercado da M. Dias no final do ano foi maior do que no início do ano nas nossas 3 principais categorias. A M. Dias aumentou a sua penetração nos lares do Brasil, 93% versus 92% em 2019. O que esse número significa? Esse número é muito importante. De cada 100 domicílios do Brasil, a M. Dias está presente em 93, com esse conjunto de marcas, né? Marcas nacionais e marcas regionais. Os custos foram maiores em função principalmente da desvalorização do real frente ao dólar, só que ao mesmo tempo nós capturamos ganhos relevantes de eficiência e produtividade através de um projeto que a gente chamou de Multiplique,
que envolveu 188 iniciativas e entregou 184 milhões de reais de impacto positivo no EBITDA de 2020. E esse valor anualizado é equivalente a 438 milhões de reais. O EBITDA do ano foi de 974, cresceu 26%. No 4TRI houve uma retração em função principalmente da queda dos volumes e do aumento do custo. A empresa gerou caixa, foram 693 milhões de reais de geração de caixa, mais do que em 2019, e um leve consumo no quarto trimestre. Toda essa geração de caixa permitiu que a M. Dias terminasse o ano com um balanço muito forte, uma alavancagem baixa, 0,4, menor do que o final de 2019, e essa geração de caixa, alavancagem baixa, levou a Fitch a reafirmar o nosso rating, AAA perspectiva estável pelo terceiro ano consecutivo. Tivemos também avanços importantes em sustentabilidade, aqui apenas 2 exemplos, a M. Dias entrou na carteira do ISE, a M. Dias entrou na carteira do ICO2, 2 índices importantes da B3 no campo da sustentabilidade. Desde o início da pandemia, nós doamos 28 milhões de reais em produtos, isso representa mais de 5 mil toneladas, e no lado da inovação, nós continuamos o nosso programa Germinar, que é um programa de conexão e investimentos em startups, e vamos alocar 1 milhão de reais ao longo de 2021. Então, só relembrando aqui a nossa estratégia, é uma estratégia de crescimento com lucratividade. O crescimento está apoiado num programa de eficiência, de produtividade, que já entregou resultados concretos em 2020. Nós vamos crescer, estamos crescendo e continuaremos crescendo em 3 grandes pilares. O primeiro, que é o negócio atual, dividimos o Brasil em 2 grandes regiões, a defesa, que compreende as regiões norte e nordeste, onde temos 60% de share, e o ataque, que representa as outras regiões do Brasil, que a gente tem um potencial enorme de crescimento. As exportações também têm crescido 3 dígitos, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe ao longo da apresentação, e a gente continua avaliando outras categorias sinérgicas ao nosso negócio, principalmente na mercearia seca, e isso pode acontecer tanto na via orgânica quanto na inorgânica. Então, aqui um pouco mais de detalhes sobre o crescimento da receita, relembrando as 2 áreas de atuação, a defesa e o ataque. Em ambas, no ano, nós crescemos 2 dígitos, 15% na área de defesa, 20% na área de ataque. O nosso negócio de exportação cresceu muito, já representa 3% da nossa receita e segue crescendo entre 2 e 3 dígitos. No quarto trimestre, observamos aqui uma leve retração de receita no norte e nordeste, isso tem relação com uma queda da demanda, redução do auxílio emergencial naquele momento, enquanto que na área de ataque nós tivemos um crescimento de 0,4% comparando com o ano anterior. É sempre importante falar de inovação, principalmente para uma empresa de consumo, né? Aqui a gente trouxe nas imagens 2 exemplos, né? Esse produto da Vitarella, que a gente chama Tostadinha, é um cracker, tem sido um sucesso de vendas. A Piraquê, que a gente adquiriu em 2018, a gente tem vendido Piraquê hoje em dia no Brasil todo. A gente está lançando novos produtos na marca. Aqui um exemplo, né, um clássico da Piraquê, que é o biscoito leite maltado. A gente mantém o leite maltado e a gente colocou um outro item, que é o leite maltado coberto com chocolate, um produto que a gente lançou em 2020 e tem sido um sucesso de vendas, né? E o conjunto desses lançamentos explica esse gráfico. O que significa esse gráfico, né? 35 milhões de reais é o que a inovação em biscoitos entregou de receita no quarto trimestre de 2019. No quarto trimestre de 2020, foram 55 milhões de reais de receita apenas com a inovação em biscoitos. Então, a gente vê aqui uma tendência ascendente de que a nossa inovação está cada vez mais efetiva, entregando bons produtos que geram receita e resultados. Esse chart aqui, ele é muito importante, né? Assim, a M. Dias vem
fazendo cada vez mais investimentos em marketing, mídia, aproximando suas marcas dos consumidores, respeitando a proposta de valor de cada uma das marcas. Essas são as marcas prioritárias. A Adria é uma marca que ela está já presente no Brasil todo, Fortaleza é uma marca regional muito forte no Nordeste, principalmente no Ceará, Isabela na região sul, Vitarella já está no país todo, Piraquê também. Então a gente fez a maior campanha de marketing de mídia da história da M. Dias Branco no segundo semestre de 2020, e o que esses números aqui embaixo mostram é que para todas essas 6 marcas houve aumento de penetração nos lares, né? Então, pegar aqui, por exemplo, Piraquê, né? De cada 100 domicílios no Brasil, 25 domicílios consomem Piraquê todos os anos, né? E houve aumento. Então, o potencial de crescimento aqui é enorme. Vitarella já tem uma penetração maior, né? Já são quase 50% dos lares consomem Vitarella. Isabela, aqui ela está na região sul, né? Mas quando a gente olha o Brasil inteiro, 14%. Então, isso aqui mostra que a nossa estratégia de marketing está funcionando, as marcas estão sendo fortalecidas e cada vez mais conhecidas e consumidas pelos nossos clientes e consumidores. Nós não temos dependência de nenhum canal, a M. Dias Branco atua em todos os formatos de varejo, do varejo de bairro, key account, distribuidores, indústria, o e-commerce, que também está crescendo, as exportações. Então, a gente vê aqui alguns movimentos, canais que ganham um pouco de representatividade, outros que perdem, mas se a gente olhasse o número nominal, todos os canais cresceram receita de 2019 para 2020. Eu quero só destacar a questão dos distribuidores, que é um canal que hoje representa 7% da nossa receita, e que a gente está abrindo novos distribuidores, ou seja, fazendo parcerias com novos distribuidores, principalmente na região de ataque, para acelerar o nosso crescimento e aumentar a capilaridade da nossa distribuição. Então, na região eram 14 distribuidores, aumentamos 28 e terminamos o ano com 42. E no total da empresa aumentamos em 37 o número de distribuidores, o que tem ajudado muito a gente acelerar o crescimento. A Piraquê é sempre um destaque, né? É sempre importante destacar a Piraquê, porque é a nossa marca de maior valor agregado em biscoitos, cresceu 13%, foi adquirida em 2018, esse crescimento aqui entre 2019 e 2020, a gente segue investindo em marketing, em distribuição, e essas 3 informações aqui, elas corroboram, né, a nossa leitura positiva sobre a marca. Ganhou market share volume, ganhou market share valor e aumentou a penetração nos lares em biscoitos. Então, é uma marca com preço médio alto, margens altas e com enorme potencial de crescimento. O e-commerce é um canal novo para a M. Dias, começamos a atuar no e-commerce no início da pandemia, não foi coincidência, né? A gente viu naquele momento que o setor de alimentos passou a ser mais ativo nesse canal, rapidamente montamos um time, a M. Dias já está disponível, né, no seu conjunto de marcas, né, nas principais plataformas de e-commerce do Brasil, foram 11 milhões de reais de receita em 2020, ou seja, foi de 0 para 11, né, 0 em 2019 e 11 milhões em 2020, com um potencial muito grande de crescimento. As vendas foram crescendo ao longo do ano, foco nas categorias de biscoitos, de massas, e nas marcas Piraquê e Adria. Piraquê alto valor agregado em biscoitos, e a marca Adria tem uma marca de alto valor agregado em massas. Ganhamos share, 33%, é o que terminamos o ano em biscoitos, 33,5%, 32,4% em massas. M. Dias segue como líder de mercado, com 1/3 de participação, outro 1/3 com 5 empresas, e o outro 1/3 em biscoitos fragmentado, e uma foto muito parecida também no mercado de massas. As exportações, que tem sido algo de muito orgulho, né? Quando a gente olha toda essa evolução, né, que aconteceu ao longo dos últimos anos, a gente vê aqui um crescimento de 10 vezes, né? Faturamos 23,4 milhões de reais em 2015, 235 em 2020, né?
A gente segue capturando oportunidades em todas as categorias, destaque aqui em 2020 para farinhas, massas, margarinas, um negócio de private label com clientes nos Estados Unidos, produtos dedicados para exportação, como esses que aparecem aqui na foto, farinha, torradas, e a gente segue reforçando o nosso time, e a gente já conta com um time dedicado no Uruguai, né? Mais um passo que demos em 2020 para acelerar as vendas para o mercado externo. Falar um pouco agora de EBITDA, né? E não dá para falar de EBITDA em 2020 sem falar dos ganhos de eficiência e produtividade que foram capturados, 184 milhões, 438 quando nós anualizamos esses 184. Aqui apenas alguns exemplos das 188 iniciativas. Tivemos substituição de insumos e homologação de novos fornecedores, transferência de produção de uma unidade para outra. Esse aqui, no caso de margarinas, de gordura vegetal, gerou uma economia de quase 10 milhões de reais no ano, 13 quando a gente anualiza o valor. A malha logística também teve evoluções importantes, com 10 milhões de ganhos de eficiência, adequação do perfil da frota, 76 milhões, um conjunto aqui de despesas administrativas, como planos de saúde, refeitórios, operador de trade marketing, foram 6 milhões de reais, e reestruturação que entregou 2 milhões. Aqui são só algumas das 188 iniciativas. O Multiplique foi concluído em 2020, para 2021 a gente vai fazer o Multiplique 2, né? Com novas iniciativas e a expectativa de captura de outros ganhos. Esse chart aqui é o único da apresentação que ele tem aqui mais números, né? Mas ele é muito importante. Eu vou passar aqui pela visão do ano, mas a visão do trimestre segue o mesmo racional. De um ano para o outro, o nosso EBITDA foi de 772 para 974 milhões de reais. O crescimento entregou mais 422, daria um EBITDA de 1,2 bi. Os ganhos, 184 milhões, seria um EBITDA de 1,4 bi, né? Só que tivemos um efeito relevante desfavorável no nosso resultado, que foi o câmbio. A gente compra trigo, compra óleo de palma, esses insumos são cotados em dólar, e a gente teve um efeito desfavorável no nosso resultado de quase 700 milhões de reais em função do câmbio. Ou seja, o que a empresa controla, o seu crescimento e os ganhos de eficiência, isso melhorou, mas tivemos um efeito negativo aqui que foi mitigado por uma nova política de hedge que melhorou esse impacto em 16 milhões, mas que reduziu muito aqui o nosso EBITDA para 706. E alguns outros efeitos não recorrentes positivos e negativos, né, como créditos tributários extemporâneos que ajudaram o resultado e despesas com Covid que prejudicaram o resultado. Isso fez com que o nosso EBITDA terminasse em 974 milhões no ano. Lançamos a política de hedge em 2020, começou a ser executada em julho. A gente protege o fluxo de caixa em moeda estrangeira, as commodities e a dívida. Com relação ao fluxo de caixa em moeda estrangeira, 72% desse fluxo já está protegido para o primeiro semestre, e 100% da dívida em dólar já está swapada para o CDI, ou seja, não tem nenhuma exposição ao câmbio, à dívida em moeda estrangeira. Falando um pouco aqui do nosso programa de RI, tem informações que já estão no mercado, o preço da ação, a liquidez, que é sempre importante, aumentou 57%. Nós lançamos um programa de recompra em janeiro de 2020, que está aberto até julho de 2021. Mudamos a política de dividendos, que eu vou explicar no slide seguinte. Lançamos o nosso canal de YouTube, ou seja, estamos fazendo essas lives, né? Como, por exemplo, agora com a Infomoney. E o que a gente tem visto é que o número de investidores individuais na nossa base tem aumentado muito, né? Que é só uma média de 2020, quase 80 mil investidores,
comparando com quase 2 mil investidores em 2015. Né? Então, a empresa está muito próxima de todos os perfis de investidores, mas fazendo bom uso desse tipo de espaço para dialogar com o investidor pessoa física. A política de dividendos foi alterada, né, para melhor na visão do acionista. Passamos de um pagamento por ano para 5 pagamentos por ano, 4 fixos de 5 centavos por ação e um pagamento que ele é variável em função dos resultados. Aqui já é o cronograma de pagamentos para o ano de 2021. Então, os 4 pagamentos fixos, que são os trimestrais, e o pagamento referente ao exercício de 2020. Né? Então, só para dar um exemplo aqui, no dia 22 de abril, a gente paga 5 centavos por ação e a data base de direito é o dia 7 de abril, que é amanhã. A distribuição de 2020 versus 19 aumentou 81,8%, então a gente vai distribuir agora no dia 3 de maio 154,5 milhões de reais para aqueles acionistas que tinham posição no final de dezembro, e esses outros pagamentos aqui são para os acionistas que têm posição nessas datas. Fizemos aqui também, uma informação que ela está aqui já para o ano de 2021, a nossa primeira emissão de CRA, foi um CRA verde, né, um CRA que teve o título verde, foram 811 milhões de reais, uma demanda de quase 3 vezes o valor inicial da oferta, que era um valor de 800 milhões, rating AAA para emissão, assim como o rating da M Dias, 2 séries, uma de 7 anos e outra de 10, com essas taxas. Seguimos investindo em startups, no programa de conexão, programa de investimentos, fizemos o segundo aporte na Mandala, que é uma startup de São Paulo, focada em alimentos congelados, saudáveis, sem os principais alergênicos, que tem algumas novidades e que vão ser lançadas agora nos próximos dias. A gente põe até aqui o site para que vocês possam conhecer, é uma investida da M Dias, que recebeu o aporte, mudou totalmente a sua produção, mudou e aumentou, e tem uma proposta de valor muito bacana. Na linha da sustentabilidade, que alguns dos indicadores que nós seguimos, alguns que apresentaram resultados favoráveis, outros que merecem um pouco mais de atenção, só que só reforça o nosso compromisso de sempre mostrar o que está indo bem e o que também precisa ser melhorado. Foi um ano que fomos reconhecidos, né, assim, a entrada no ISE, no ICO2, passamos a divulgar as nossas emissões no CDP, o nosso relatório ficou em segundo colocado no ranking da Abrasca, oficializamos a nossa adesão ao Pacto Global da ONU. Então, assim, é uma jornada sustentabilidade, assim, a barra vai subindo, a empresa ela não pode só acompanhar, ela tem que estar acima, à frente das tendências e atuar naquilo que faz sentido para o seu negócio. E a empresa foi reconhecida também, aqui só para concluir essa parte da apresentação, né, ficamos entre as melhores da Dinheiro em 2020, Top of Mind da Folha na categoria de massas, com a Adri e com a Vitarella, o troféu Transparência pelo 4º ano consecutivo, o prêmio da Abrasca e uma premiação também importante aqui no nosso relacionamento com startups. Figo, acho que agora a gente já pode passar para as perguntas. Boa, obrigado, Fábio, pela introdução, foi bem completa. Eu vi que já chegaram algumas perguntas aqui, só lembrando quem está assistindo a gente, se vocês querem mandar perguntas para que eu possa repassar para os executivos, por favor, façam isso através do link do Slido, ele está aqui na descrição do vídeo e também no chat. Bom, eu queria começar pedindo para vocês explicarem um indicador que você até comentou, Fábio, que a gente ia falar um pouco mais para frente, depois nas perguntas, que é em relação à queda nas vendas do quarto TRI, aqueles 16%. Se você puder explicar um pouco o que aconteceu nesse quarto trimestre, porque, né, a gente viu na pandemia lá no começo que as pessoas foram ficando em casa, a demanda foi aumentando bastante em relação a alimentos, eu acho que continua forte, se você puder falar sobre isso também agora, o que aconteceu no quarto trimestre e como é que a gente entra em 2021.
né? Porque a gente continua com a pandemia no seu pior momento, né? As pessoas estão voltando a ficar mais em casa, já estavam saindo um pouco mais e agora estão voltando a ficar em casa. Então, o que isso representa para esse começo de ano da M Dias? E o que aconteceu no quarto tri para esse volume de vendas ter diminuído um pouquinho? Tá, Figo, acho que esse ponto que você tocou, ele é importantíssimo, né? Acho que para a gente falar do quarto trimestre, é importante contextualizar o ano, né? Como você bem colocou no início, foi um ano atípico, né? Que a gente teve momentos muito diferentes ao longo desse ano, né? Então, o que a gente viu ali no 2T e no 3T, né? Uma demanda muito forte, né? Primeiro, os consumidores se estocaram no início da pandemia, principalmente ali no mês de março. Aumentou o consumo dentro dos lares, né? Na sequência, a gente viu um impacto positivo do auxílio emergencial no consumo. Isso foi algo muito mais evidente nas regiões norte e nordeste, que representam 60% das nossas vendas, né? E a gente viu nesse momento, em função desse conjunto, meses em que os mercados de biscoitos e massas cresceram 10% quando a gente compara com os mesmos meses de 2019. Esse é um crescimento muito elevado, né? Porque a gente está falando de mercados maduros, com 99% de penetração nos lares, que historicamente crescem em volume 1 a 2%. Então, ali, março, abril, maio, junho, esses mercados cresceram de 5 a 10%, né? E para algumas categorias da M Dias, como em massas, por exemplo, a gente chegou a utilizar 90% da nossa capacidade, né? Só que tudo isso aconteceu no momento de forte elevação dos custos. O real se desvalorizou, foi de 4 para quase 6 reais em poucas semanas. Houve um aumento do óleo de palma em dólares, e mais para o final do ano, aí já no quarto tri, o trigo subiu em dólar, né? Então, assim, isso tudo criou um cenário muito atípico, né? E assim, pela primeira vez aí ao longo dos últimos anos, a gente viu ao mesmo tempo a desvalorização do real com o aumento das commodities em dólares. Geralmente, assim, quando o real desvaloriza, o preço da commodity em dólar cai e vice-versa. Dessa vez aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? O que comprometeu muito as nossas margens em função do aumento de custo. E a nossa leitura aqui, quando a gente olha a concorrência, é que o setor conseguiu fazer caixa via aumento dos volumes, né? Então a gente não viu assim o setor de massas e biscoitos colocar muito preço no 2T e no 3T. Fez alguns aumentos, a gente também fez, mas aumentos aquém da necessidade que foi colocada pelo aumento do custo, né? Porque teve uma demanda muito alta, então o setor fez caixa via volume. O quarto T, agora indo para a sua pergunta, o quarto T foi um cenário totalmente diferente do 2T e do 3T. Por quê? A gente teve a redução do auxílio emergencial, que impactou o consumo, principalmente as regiões norte e nordeste. Lembra que lá no 2T e 3T ajudou, no quarto T essa volta do auxílio, essa redução do auxílio comprometeu o consumo. Os clientes também muito mais cautelosos na reposição dos seus estoques, dúvidas com relação ao que aconteceria, ao que iria acontecer em 2021, os consumidores também muito mais cautelosos, preocupados com renda, sem auxílio emergencial e preocupados com desemprego, e os custos continuaram aumentando. Para você ter ideia, assim, o real desvalorizou 33% do quarto T19 para o quarto T20. 60% do nosso custo é dolarizado, né, do CPV. O trigo subiu 12% ano contra ano, e o óleo de palma subiu 24%. Então, assim, toda essa situação fez com que nós alterássemos as perspectivas para os próximos períodos, né? Assim, antecipando um cenário de normalização de demanda, mas e vendo antecipando um vale de demanda entre 2020, entre o final de 2020 e o início de 2021, para os vários agentes do nosso mercado, a indústria, o varejo e os consumidores, acharem ali um novo equilíbrio entre preço, volume, custo e as margens,
né? Então, assim, esse cenário, né, foi totalmente diferente do 2T e do 3T, né? E o que nós fizemos, né? Enquanto no 2T e no 3T nós atendemos a demanda, contratamos 500 colaboradores temporários, fizemos alguns reajustes de preços, 5% em massa, 5% em biscoitos, continuamos a nossa estratégia de marketing, ou seja, a empresa ela não ficou parada, ela não ficou assistindo o aumento do custo, ela capturou ganhos de eficiência, 184 milhões de reais, fizemos marketing, crescemos, contratamos pessoas, né? Então, assim, a empresa ela se mexeu, ela não ficou assistindo. Chegou o quarto T, a gente viu, ó, a demanda piorou, os custos aumentaram, né? A nossa escolha, olhando já também para o que poderia acontecer em 2021, já assim, pensando, pô, a demanda vai ser menor, os custos maiores, a gente tem que achar um outro equilíbrio entre preços e volumes. Nós fizemos um aumento de preço, pra você ter ideia, os preços de massa subiram 13%, comparando ano contra ano, no quarto tri, estou falando do quarto trimestre, 40% em farinha e 22% em margarinas, né? Aumentar preço no momento que a demanda cai, isso significa ter uma retração forte dos volumes. Agora, foi um movimento necessário para a gente entrar em 2021 com um preço mais adequado para o cenário que já estava se desenhando para 2021. Né? E o que a gente está vendo agora, indo para a parte final da sua pergunta, para qual é a perspectiva para o início do ano e para o ano de 2021, é que a gente não vai ter aquele boom de demanda que a gente viu no 2T e no 3T de 2020, né? A gente já começou a ver uma melhora no final do primeiro trimestre, o começo do primeiro tri foi mais difícil, no final do primeiro tri a gente já começa a ver uma melhora, a gente conseguiu fazer os repasses, é um processo que ele leva aí de 1 a 2 meses de mudar a tabela em todos os clientes, e a empresa segue buscando ganhos de eficiência tanto nos custos e despesas variáveis, quanto nos custos e despesas fixas, para adequar a sua estrutura a um cenário de volumes que vai ser diferente ao cenário de volumes que a gente viu em 2020. A resposta foi um pouco longa aqui, mas assim, é muito difícil falar do quarto T sem contextualizar o ano todo de 2020. Claro, eu só queria acrescentar, importante, o quarto T, quando a gente olha para essa queda de volume, é uma pena que só a M Dias é uma empresa de capital aberto e, portanto, só ela que divulga os resultados, mas essa queda de volume aconteceu não só para a M Dias, mas aconteceu no mercado inteiro, tá? Se pegar, por exemplo, os biscoitos, olhando para o mercado 20 contra 19, novembro caiu 7%. Aí eu estou falando de mercado como todo, não só M Dias. Dezembro caiu 0,2%. Quando a gente olha para as massas, o mercado caiu 3,4% em novembro e 0,6% em dezembro. Então, é muito mais uma reação de mercado, um aquele volume do mercado de modo geral, e aí pelo que o Fábio comentou, né, incerteza em relação à renovação naquele momento do auxílio emergencial, discussão ainda no Congresso de qual seria o tamanho do auxílio emergencial, em que momento, qual seria o prazo desse novo aumento, ainda as dúvidas em relação à segunda, terceira, quarta onda do Covid, o pace da vacinação muito lento, né? O ritmo de vacinação no Brasil ainda é muito lento. Então, isso gerou uma série de incertezas que fez com que o mercado como um todo caísse. E não foi diferente para a M Dias. Então, eu acho que agora no primeiro trimestre a gente teve ainda muita incerteza em relação ao que seria definido pelo Congresso e o Executivo em relação a essas ajudas emergenciais. Agora a coisa ficou clara, resolvida ali no março. A gente começa a ver um trade muito mais calmo, até então estava se protegendo, porque não queria estocar, porque não sabia qual seria o andamento do ano. As coisas começam a evoluir a partir ali a gente não fala muito de guidance para frente, mas a gente percebe uma recuperação importante ali no março. Tá? Boa, obrigado, Gustavo. Só se você puder abrir tua câmera, eu acho que tem um pessoal comentando aqui que acho que ela está escura, isso deve estar fechado. Bom, vamos lá. A próxima pergunta, isso, agora apareceu. A próxima pergunta é do Vinícius, está aqui a mais voltada no slide. Ele quer saber, ele diz, apesar do aumento de market share ano a ano,
Se observarmos nos últimos 3 trimestres, percebemos uma sequência de quedas. A empresa vê isso como um problema? Quer falar, Gustavo? Eu acho que essa ponta é super importante, né? A M. Dias ela é líder com 34% aí, 33% olhando para biscoito e olhando para massa. Então, com o segundo player aí, com algo, no caso do biscoito, algo próximo de 7%, no caso da massa, o segundo player tem algo próximo de 12% de mercado. Então, a diferença entre nós e os outros colocados é muito grande em termos de market share, tanto volume como valor. Isso é uma vantagem, em alguns momentos desvantagem, ou seja, é natural que o líder de mercado puxe esses movimentos de precificação. E, estrategicamente, a companhia tomou uma decisão importante, que é buscar a recomposição das suas margens, e optou por tomar essa liderança aí na questão da precificação no mercado brasileiro. E foi o que aconteceu. Acho que a M. Dias saiu na frente, implementando novas tabelas de preço, que o Fábio comentou na apresentação anterior, e que se concretizou ali já no finalzinho do quarto trimestre, e ela foi completamente implementada no primeiro trimestre de 2021. Então, ela foi a companhia, até por liderar o setor, a ser a primeira a implementar novas tabelas de preço, dado o cenário cambial. Quer dizer, todo mundo já imaginava uma recuperação do real, os bancos já estavam apontando ali, outubro, novembro, para um câmbio em 2022, final de 2022, a 4,50, e a gente viu que ele continuou tendo um spike grande, chegando quase a 5,70, passando 5,70, invertendo a curva que todo mundo tinha planejado. Então, nós fomos obrigados a precificar mais uma vez, para evitar essa perda de imagem que a companhia vem tendo, e todo o setor ao longo do tempo, por não conseguir fazer os repasses necessários em função da recessão econômica. Como a previsão para 2021 é de recuperação econômica, ainda aquém do que a gente gostaria, a gente entende que essa precificação vai ser possível, quer dizer, vamos conseguir precificar com mais robustez. Boa. Existe algum plano, alguma estratégia que vocês possam adotar caso essa queda de volume de vendas, por causa da precificação, enfim, por causa do cenário econômico, talvez se demorar um pouco mais essa retomada que vocês estão prevendo para 2021? Existe alguma estratégia, talvez aumentar exportações para tentar compensar aí de alguma forma isso? Eu acho que sim, tem várias, Figo. A primeira, obviamente, a exportação é um canal, quer dizer, é um hedge natural, uma proteção cambial natural, né? Eu vendo em real, se eu começo a vender também em outras moedas, eu minimizo um pouco a desvalorização do real. A outra coisa é a implementação da política de hedge que nós fizemos em junho do ano passado, foi aprovado em conselho em junho, se eu não estou enganado, e passou a vigorar a partir de julho. O grande problema é que nós tivemos poucas oportunidades de montar posição, né? Porque a partir de junho você teve poucas janelas onde você teve uma valorização do real. E mesmo assim a gente ainda protegeu 25 milhões no efeito caixa e acho que 16 no efeito balanço. Mas então, exportação sim é uma forma de proteção, os hedges naturais e os hedges cambiais, e além disso também a gente tem feito um dever de casa, quer dizer, primeiro, que eu tenho que fazer para conseguir repassar preço mesmo com todas essas elasticidades, né? Transformar as nossas marcas em marcas mais fortes na cabeça do consumidor, para que ele não fique tão sensível a preço. E é o que a gente está fazendo. O Fábio mostrou um slide dos investimentos das principais marcas, né, o quanto eles surtiram efeito, e a ideia em 2021 é continuar investindo muito em marca, porque é a forma de você vender mais, né, mais volume e melhor. Melhor, basicamente, é com mais precificação, olhando para um portfólio com maior valor agregado. Esse é outra forma de se minimizar um pouco esse efeito, agregando mais valor para as suas marcas através de marca, né, de campanhas de marketing. O outro ponto também é para proteger a margem, é você fazendo um trabalho importante dentro de casa, quer dizer, o que está sob o nosso domínio do lado dos custos e despesas, né? Então, a gente também começou com um programa no passado importante, que foi o Multiplique, olhando para produtividade e eficiência, que passou por basicamente todas as áreas da companhia. Houve uma captura efetiva recorrente de 184 milhões,
Se a gente for para os não recorrentes, foi acima de 400 bilhões, e continuamos com esse projeto agora ao longo de 2021. Então, esse é outro ponto que a companhia tem atacado demais para tentar minimizar todos esses efeitos. Agora, no momento desse, onde com a crise se perdurando por mais de um ano, realmente é um cenário desafiador. E o mercado doméstico ainda é muito conturbado, questão política, de Congresso também, legislativo, executivo, judiciário interferindo a todo momento também nesse cenário econômico, né? Enfim. Estamos vivendo um momento bem conturbado e realmente difícil operar. O que eu posso dizer, a companhia está super atenta para nesses momentos aí de mudança de cenário econômico, a gente agir rápido, principalmente nas proteções cambiais. Boa, está respondido. Então, o Vitor tinha perguntado sobre essa intenção de recompor as margens, então está respondido. Vitor, quem mais? O Eduardo Moraes tinha perguntado a questão de mitigar preços com a alta do dólar, também está respondido, sobre o hedge. O Juan também já tinha alertado aí sobre isso. O Silvio e mais alguns outros leitores aqui, eles estão perguntando sobre uma questão que sempre aparece nas lives que eu faço com vocês, que é em relação ao trigo. Né, a gente não tem trigo suficiente para a produção, para o nosso consumo aqui no Brasil, então vocês têm que importar esse tipo de insumo. E aí a pergunta dele é exatamente se existe alguma possibilidade da empresa passar a produzir mais trigo no Brasil, ou se existe investimento em descoberta de algum insumo que possa substituir o trigo, pelo menos em alguns produtos, para tentar mitigar um pouco esse efeito da importação. Posso ir, Fábio? Bom, realmente no Brasil, só para dar um pano de fundo para todo mundo, o Brasil ele consome 12 milhões de toneladas de trigo, a grosso modo, e produz 6 milhões de toneladas. Basicamente, os dois estados brasileiros que produzem trigo é Paraná e Rio Grande do Sul. Então, realmente, o Brasil ele tem a necessidade de importar trigo. O maior país exportador de trigo do Brasil é a Argentina, por ter uma produção relevante, está do lado, está dentro do Mercosul, então você tem alguns incentivos fiscais ali em relação ao importo e importação. Fora esses dois estados brasileiros, o Rio Grande do Sul e Paraná, não existe nenhum outro estado com produção relevante de trigo. Existe até um projeto recente, mas ainda muito embrionário, aqui no Ceará, para o desenvolvimento da cultura do trigo, mas ainda é uma coisa que vai demorar algum tempo. Então, sendo bem objetivo, não existe nenhum substituto efetivamente para o trigo. Olhando para o nosso negócio atual. É importante dizer que a M Dias, se você pegar no nosso resultado, ela tem uma expertise na compra, na aquisição de trigo bem relevante. Os nossos custos na aquisição de trigo, eles foram sempre, ao longo de todo o ano de 2020, menores do que o custo de aquisição, do que o preço médio do commodity. Então, a gente conseguiu, seja através da política de hedge de commodity, seja através da nossa capacidade de estocagem, que é grande, eu diria. Hoje a gente tem capacidade para mais ou menos 4 meses de estocagem de trigo. A gente consegue operar melhor do que o mercado de modo geral, o que nos dá uma vantagem competitiva importante. Além de nós sermos hoje o maior em moagem de trigo. Então, eu não preciso comprar farinha de trigo de ninguém. Toda a farinha que eu preciso para produzir as massas ou produzir os biscoitos, eu produzo nos meus moinhos. Né? A gente tem moinho, inclusive, nos dois principais estados de produção de trigo no Brasil, que é o Rio Grande do Sul e o Paraná. Então, isso é um ponto importante que nos dá uma vantagem competitiva bem relevante. Em relação ao trigo, assim, a gente tem produzido a gente tem lançado algumas coisas no nosso portfólio que não vem do trigo, tem algumas coisas no pipeline, eu não posso adiantar aqui agora. Então, esse é um caminho que a gente tem trilhado, sair um pouco do trigo, desde que sejam produtos com margens atrativas. E também, quando nós olhamos, eu sei que vai vir essa pergunta, mas já antecipando um pouquinho, quando você olha para o nosso pipeline de M&A, tem algumas coisas que a companhia está super atenta, mas ela está olhando para empresas de alimento com marcas e margens sustentáveis, boas, e maiores do que as margens atuais do nosso negócio de massas e biscoitos. Então, naturalmente,
pode ser que a companhia, através de futuros M&As, passe a depender um pouco menos da questão do trigo. Ainda o trigo, olhando para o portfólio atual, não teria substituto. Né? Não existe, até tem outras coisas, por exemplo, massa feita com arroz e tal, mas isso não está no nosso, um outro mercado, não está no nosso pipeline. Boa. Então, só para resumir, alguns produtos que vocês estão fazendo que não dependem de trigo e que, enfim, vocês devem se dedicar um pouco mais a isso, e tem essa possibilidade de M&A, né? Porque essa seria exatamente a minha próxima pergunta. Chegaram aqui algumas perguntas sobre M&A que os leitores estão querendo dizer. Eles estão dizendo que, enfim, o balanço tem tido indicadores favoráveis para a realização de M&A. Aí eu faço só uma outra pergunta, que é se existe a possibilidade de fazer alguma operação de M&A de empresa fora do Brasil, para tentar exatamente compensar também até essa questão do câmbio, enfim, ajudar não só no trigo, mas também em outras coisas. Tá, deixa eu só para deixar claro, assim, o que a gente já produz que não leva trigo. A gente tem as margarinas, que é um negócio importante. Nós somos líderes no Nordeste em várias tiers de preço e categorias. Elas são, o principal matéria-prima é o óleo de palma, né, o óleo de soja, não tem nada a ver com trigo. E a gente tem algumas linhas, somente alguns snacks feitos de milho também. Então, acho que é importante destacar isso. Então, já tem algumas coisas, mas ainda realmente o trigo tem um impacto maior na estrutura de custo da companhia. Olhando para a M&A, sim, a companhia tem um leverage muito baixo, 0,4 vezes EBITDA, com a capacidade de se alavancar ainda muito, além de ter capacidade de balanço através do leverage de se alavancar e fazer novas aquisições. Ela tem também um caixa bastante robusto, né? A gente agora, além de ter um caixa robusto, uma dívida muito saudável, né? A gente fez com essa emissão de caixa recentemente, foi um sucesso. A gente ofertou 800 milhões de reais para não ficar só dependendo dos bancos, e tivemos demanda para 2,4 bilhões, ou seja, 3 vezes o tamanho da nossa oferta. Foi um sucesso absoluto. Então, a gente tem leverage baixo, caixa robusto, o que nos habilita para estar olhando e participando de vários processos de M&A no mercado brasileiro e internacional. Respondendo a segunda parte da tua pergunta, Figo, você falou de mercado internacional. A gente tem feito um esforço grande para aumentar as exportações, elas cresceram mais de 200%, o Fábio apresentou no material dele. A gente está agora com times já fora do Brasil, tem um time que está explorando bastante a América do Sul, com sediado no Uruguai, com um diretor comercial, já estamos exportando para mais de 35 países, e estamos atentos à aquisição também fora do Brasil. O ponto é que é um assunto mais complicado de se discutir agora, dada essa depreciação do real. Ainda grande parte da receita da companhia ela vem em real, né? E com o real desvalorizado, você perde força de adquirir uma empresa lá fora, porque você tem que gastar mais dinheiro para adquirir a mesma empresa que você gastaria há 2 anos atrás. Então, enquanto esse real estiver fraco, a nossa cabeça é segurar um pouco os planos de aquisição fora do país. Isso não quer dizer que não possa acontecer, quer dizer, mesmo com esse real dolarizado, pode ser que surja alguma oportunidade relevante e que a gente tenha que a gente não possa perder e vamos fazer mesmo com a depreciação do real. Essa é a nossa cabeça. Boa. Ainda sobre esse assunto, uma pergunta que é sobre os CRAs. Na verdade, o leitor quer saber se esse dinheiro que vocês levantaram através da emissão desses títulos, se eles para que pode ser usado, para que ele deve ser usado. Eu imagino que não seja para M&A, né? Essa é a pergunta do leitor, se seria usado para M&A. Se vocês puderem explicar um pouco melhor. Claro, o CRA, assim, ele tem uma finalidade, né? Como ele é um certificado de recebível do agronegócio, ele tem que ser usado efetivamente para o agronegócio. Então, no nosso caso, ele vai ser usado para aquisição de matérias-primas no mercado brasileiro advindas do agronegócio. Portanto, a gente pode falar aí de compra de milho, de açúcar, de trigo, e essa é a finalidade. No nosso caso, obviamente, que está muito conectado com os contratos que nós temos de trigo no mercado nacional, seja com os produtores, né, locais. Então, essa é a ideia. Agora, esse dinheiro, quando eu uso ele para aquisição de matérias-primas advindas do agronegócio, obviamente que eu vou ter uma sobra de caixa para usar esse dinheiro que eu não usei para comprar essas matérias-primas
vou ter uma sobra de caixa para fazer outras coisas. E, obviamente, o assunto M&A está nesse cenário. Quer dizer, essa parte dessa ideia de ter uma dívida mais saudável, longa, com barata e dinheiro em caixa, é para estar pronto para aproveitar as oportunidades de M&A no mercado brasileiro e internacional, sem dúvida. Boa. O Bruno Galp, ele quer saber quais são os investimentos previstos para 2021 e ele pede para vocês falarem um pouco sobre o potencial de ganho com o Multiplique 2. Investimentos, o Fábio pode me ajudar. Eu vou falar a grosso modo, a gente tem uma previsão de investir algo próximo a 250 milhões esse ano, um pouco mais do que foi o ano passado. A gente teve que investir muito em automação, produtividade, muita capacidade, principalmente na fábrica da Piraquê, que a gente tinha sido uma aquisição recente. Esse ano devemos investir um pouco mais, voltado para eficiência, modernização e aumento de capacidade de algumas linhas. Outra coisa que a gente tem feito é investido muito em linhas, em portfólio com maior valor agregado. Então, exemplo do que acho que o Fábio comentou, né, o leite maltado coberto com chocolate. Então, tem outras coisas surgindo, que a gente pode adiantar um pouquinho, que passam por novas tecnologias que tornam os produtos atuais ou novos produtos com mais relevância no nosso portfólio e produtos esses com maior valor agregado. Então, é uma forma de você lançar produtos, aumentar o teu preço médio, sem naturalmente colocar novas tabelas. Essa é uma forma de melhorar a margem. Então, isso tem sido um dos drives, quer dizer, o nosso time de P&D está trabalhando, eu diria que quase que 24 horas desde do trimestre passado. O pipeline de inovação é gigantesco e muito focado nesses novos produtos. Então, tem muita coisa de inovação nessa área, inclusive usando os chocolates e tal. Então, esse eu diria que é o principal foco da companhia para a aplicação do CAPEX. Se quiser complementar, fica, por favor. E acho que só para complementar esse ponto, a gente encerrou 2020 com uma utilização de capacidade de 70%. Né? Então, existe uma reserva de capacidade em todas as categorias, em massas, em farinhas, em biscoitos, que cria o espaço para o crescimento. Então, a gente não vai ter assim, falta de capacidade de produção para M. Dias crescer. Né? E com relação acho que a segunda parte da pergunta do Figo aqui, Gustavo, sobre o Multiplique 2, a gente montou um squad na empresa, um grupo de trabalho, com diretores aqui de várias áreas, de finanças, da indústria, do marketing, de recursos humanos. É um grupo aqui multidisciplinar que está trabalhando nas iniciativas que elas vão, assim, ser organizadas no que a gente está chamando de Multiplique 2, que vai entregar ganhos tanto no resultado, mas também no caixa, né? Porque tem oportunidades importantes aqui também em capital de giro. Assim, não temos um número ainda para dividir com todos, mas assim, temos um grupo que está trabalhando nesse assunto e a expectativa nossa é entregar esses resultados até o final do ano. Boa. O que a gente vai fazer, viu, Anderson? Deixa eu só complementar. O que a gente vai fazer, mais uma vez, né? Isso é super importante. Assim, esse grupo multidisciplinar que foi, na verdade, é um squad que foi montado entre RH, indústria, supply, controladoria e logística. E marketing também. E marketing, que estão buscando essas soluções que a gente está chamando de Multiplique número 2. Isso envolve alavanca de receita, como alavancas também de redução de custo e despesa. A gente não dá guidance, é uma cultura organizacional. Porém, como o ano tá mais desafiador, a gente vai começar a abrir mais essas iniciativas, essas alavancas, inclusive separando um pouco, mensurando exatamente o tamanho dessas alavancas, à medida que nós fomos divulgando os trimestrais. Tá? Então, peço um pouco da paciência de vocês, mas a gente vai estar abrindo nos trimestres o efeito dessas ações. A gente só não pode falar de futuro porque isso mexe com, enfim, com as previsões e prestação e tal. Então, temos mais cuidado com isso.
Boa, respondido. Então, o João André Arcanjo, ele perguntou, ele disse que em 2017 e 2018 havia um projeto de construção de uma fábrica nova em Juiz de Fora, Minas Gerais. E aí ele perguntou se esse projeto ainda será executado. A gente ainda está com um terreno lá, é um terreno super bem localizado, foi negociado com o governo de Minas Gerais. O que acontece é que esse projeto ele foi lançado antes da aquisição da Piraquê. Então, era uma forma de você entrar num mercado que nós não tínhamos participação relevante, ali Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo. Com a aquisição da Piraquê, ela tem duas plantas, né? Essa fábrica que seria construída em Juiz de Fora, ela deixou de fazer tanto sentido. Por quê? Porque as plantas do Rio de Janeiro eu consigo atender muito bem ali o estado de Minas Gerais, Espírito Santo. Então, é um tema que saiu do radar, não tem nenhuma previsão agora, ainda mais um ano mais desafiador, com ainda muitas incertezas em relação a esse fim da pandemia. Então, a ideia é deixar lá o terreno, stand-by, não vamos vender, até porque nosso plano de expansão parte pela área de ataque, né? Estamos falando de sul, sudeste e centro-oeste, e que eventualmente pode ser que, além da nossa capacidade, que tem capacidade ociosa ainda nas plantas da Piraquê, a gente eventualmente mais na frente precise de ter uma produção específica ali saindo do estado de Minas Gerais. Mas a princípio não, porque as plantas da Piraquê nos atenderam nesse sentido. Boa, a gente está chegando um pouco em cima do nosso horário da live, tem algumas perguntas aqui ainda, a maioria delas a gente já respondeu, então, pessoal, por favor, a live vai ficar aqui, depois vocês podem rever, várias delas já foram respondidas, tem só um tema que até o Fábio comentou no começo da apresentação, que é sobre a remuneração acionista, dividendos, chegaram algumas perguntas sobre isso, e aí se você puder só relembrar um pouco qual que é a política da empresa, e eu já emendo numa outra pergunta que é mais ou menos parecida com esse tema, que é em relação à recompra de ações, que você também comentou que a empresa tem um programa que ainda está ativo, e aí chegaram algumas perguntas, eu vou citar aqui uma, por exemplo, do Edson Coelho, que pergunta se o programa de recompra de ações se vocês vão exercer, se vocês acham que o preço da ação está realmente barato ainda e que devem continuar recomprando as ações por causa disso. A política de dividendos aprovada no final de 2020, ela envolve uma distribuição de no mínimo 60% do lucro distribuível, e aí da política antiga para a política nova, a gente passa de 40% para 60%, ou seja, vamos distribuir mais o lucro, né, do lucro, e a gente passa de um pagamento para 5 pagamentos. Então, a gente vai ter 4 pagamentos trimestrais fixos de 5 centavos por ação e o pagamento do referente ao exercício anterior, que aí fecha o mínimo de 60% do lucro líquido distribuível. Essa política ela passa a valer a partir de 2021, e aí assim, e o cronograma de pagamentos já está definido, a gente fez um aviso ao mercado e está também nessa apresentação. Com relação ao programa de recompra, a gente lançou o programa de recompra em janeiro de 2020 e ele está aberto até julho de 2021. Então, assim, à medida que a gente encontra janelas interessantes para fazer a recompra, a gente faz. Uma informação que é pública, a gente pode comprar até 8 milhões de ações e até agora a gente já comprou 1 milhão de ações. E só lembrando também que a empresa ela pode fazer essa recompra, mas ela não é obrigada a fazer, né? Ela pode, ela não é obrigada. Ela pode fazer, a gente está atuando, né, Fábio? Eu acho que a gente operou, inclusive, semana passada, fazendo algumas recompras. A gente entende que o valor da companhia atual não é o valor, não está no valuation correto, então a gente está realmente aproveitando para fazer essa recompra. Nós não tínhamos feito, diria com mais intensidade, até por uma questão de limitação, né? Você sabe que se a companhia está envolvida em algumas transações que não é de conhecimento público, ela está impedida de fazer essas recompras, e foi por isso que a gente não vinha fazendo ao longo do tempo, porque tinha algumas coisas em andamento que nos impossibilitavam. Agora já passamos a operar,
E a ideia é essa, estar monitorando o preço da ação e sempre que a empresa julgar necessário, a gente vai estar fazendo, sim, essas aquisições. Boa, maravilha. Eu queria agradecer Gustavo Teodósio, CFO da M. Dias Branco, e o Fábio Cefalio, diretor de Relações com Investidores. Obrigado pelo tempo de vocês, por terem vindo aqui, falado como é que foi 2020 aí para a M. Dias e respondido todas as perguntas aí dos nossos leitores sobre o que deve vir em 2021. Obrigado, Figo. Conte sempre com a gente vai estar aqui dividindo o que a gente pensa, o que a gente está fazendo com vocês, com os telespectadores, enfim, com os leitores aí da Infomoney. É sempre um prazer, estamos muito honrados pelo convite. Obrigado e conte conosco sempre que for preciso. Não, eu gostaria de agradecer também e coloco aqui todo o time de RI à disposição dos nossos acionistas e futuros acionistas ou pessoas que apenas queiram conhecer um pouco mais a M. Dias. Obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Quem perdeu o começo dessa live, não se preocupe, como eu falei, ela vai ficar na íntegra aqui no canal do Infomoney no YouTube. Não só essa, como todas as outras 41 lives que a gente teve desde o dia 1º de março. A gente está chegando ao fim de mais uma temporada da série Por Dentro dos Resultados. Eu queria já antecipadamente agradecer a audiência de todos vocês, foi muito importante. Só lembrando, a gente ainda tem mais uma live hoje, às 5 da tarde, com a Ânima Educação, também um setor bastante interessante, que também foi atingido pela pandemia de coronavírus. Então eu conto com a presença de vocês mais tarde. E um último recado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Infomoney no YouTube, clica no sininho que tem ao lado do botão para se inscrever, assim você vai ser notificado sempre que uma nova live começar. E lembrando que o Infomoney e a XP Investimentos estão fazendo uma série de super lives nos próximos dias. Ontem a gente teve o ministro Paulo Guedes, aí a gente vai ter ao longo dos próximos dias o presidente do Banco Central, enfim, executivos da Kraft, empresas importantes, mundialmente importantes. Então, por favor, acompanhem e fiquem ligados aqui no canal do Infomoney para vocês não perderem nenhuma live. Até a próxima.